Fala galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme, eu tô aqui para falar para vocês o que você precisa saber de Era Vargas para fazer o Enem. Então, primeiro vale entender que por que leva esse nome Era Vargas? Porque foi um período que durou 15 anos de Vargas na presidência. Diferente dos outros presidentes que ficavam 4 anos, Vargas ficou 15 anos na presidência, que é muito tempo, por isso que esse período tem esse nome de Era Vargas. Então, primeiro, vale a gente entender o que aconteceu em 1930 para Vargas virar o presidente do Brasil, mesmo sendo um governo provisório. Então o que acontece? No Brasil, um pouquinho antes da década de 30, estava acontecendo um período chamado República Oligárquica. E oligarquia significa governo de poucos. Então o que acontece? As pessoas que ganhavam as presidências do Brasil eram poucas pessoas e eram pessoas combinadas já. Os governos intercalavam entre Minas, São Paulo, que eles tinham um acordo e era conhecido como República do Café com Leite esse momento. Então Vargas percebeu que isso era uma palhaçada, que não tinha que ser assim, que Minas e São Paulo não podia ficar revezando desse jeito e tinha que acontecer mais coisa, outras pessoas tinham que ser presidentes do Brasil. E Vargas queria ser o presidente. Então, resumidamente, ele aplicou um golpe que eu vou explicar em outra aula, a aula de República Oligárquica. Então Vargas aplicou o golpe em 1930 e virou um presidente provisório do país. Então esse período de 1930 até 1934 é um período chamado de governo provisório da era Vargas. Interessante é que é muito tempo por ser um governo provisório, 4 anos, porque era para ele ficar pouco tempo no poder, só que rolou tanta coisa que acabou que ele ficou 4 anos no governo e eu vou falar agora o que aconteceu nesse governo provisório. Bom, a primeira coisa que aconteceu no governo provisório foi que Vargas anulou a Constituição que estava em vigor na época, que era a segunda Constituição do Brasil, que foi feita em 1891. Então Vargas ele assumiu a presidência, mesmo sendo um governo provisório, foi lá e anulou completamente a Constituição. Então agora ele estava governando livremente, sem nenhuma Constituição para falar o que ele pode ou não fazer. Então Vargas, depois de anular a Constituição, ele foi lá e tirou os governadores que existiam em cada estado do país e colocou os próprios. E os governadores do Vargas eram conhecidos também como interventores. Então Vargas foi lá e nomeou interventores nos estados de acordo com a preferência dele. Por que isso era um problema? Porque os interventores faziam tudo que Vargas mandava. Como Vargas já não seguia nenhuma constituição e colocou os próprios governadores, ele estava meio que absoluto e ninguém podia falar nada contra ele, porque ele não tinha constituição, ele podia fazer o que ele quisesse e nos estados tinham pessoas que eram a confiança dele para governar os estados. Só que não foi só coisa ruim que aconteceu nessa época. Vargas também criou 2 ministérios. Um dos ministérios é o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio. O outro ministério é o Ministério da Educação e Saúde Pública. Esse Ministério do Trabalho, do Comércio e da Indústria foi muito importante, principalmente para os trabalhadores, que os trabalhadores nessa época começaram a ter mais direitos, começou a ter privilégios, diferente de como era antes. Antes era só a elite que ganhava coisa, que era beneficiada, só que agora não. Com esse Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, os trabalhadores também começaram a ganhar um pouco de voz, um pouco de credibilidade nesse governo, mesmo que não seja tanto. Vocês lembram que os paulistas, um pouquinho antes de Vargas fazer o golpe, estavam revezando com Minas também? E esses paulistas, também conhecidos como oligarcas, eles estavam bolados com Vargas, porque Vargas tinha acabado de anular a Constituição, estava governando sem Constituição. Ele tinha acabado com o Império Paulista, porque era só paulista e mineiro que eram presidentes. Então os paulistas, em 1932, vão lá e fazem uma revolução constitucionalista de 1932. E essa revolução constitucionalista é justamente os paulistas começarem a exigir uma nova Constituição, porque Vargas não podia governar dessa maneira solta. Então foram 2 longos anos que os paulistas tentaram fazer essa revolução constitucionalista, só que não deu certo. Essa revolução não deu certo, mas tem um porém. Vargas, para não perder apoio dessa galera paulista que era muito forte, que era muito poderosa, faz o quê? Uma Constituição, 2 anos depois, em 1934. Então essa Constituição de 1934 trouxe muita coisa boa para o nosso país. O que essa Constituição trouxe de avanço para o nosso país? 2 coisas muito importantes que você precisa saber: o voto secreto e o voto universal. Primeiro, o voto secreto. Você lembra que na Primeira República o voto era conhecido como voto de cabresto, que os mais poderosos obrigavam os menos poderosos a votar em quem eles queriam, porque o voto não era secreto, então o cara podia ver em quem ele ia votar e quem não ia votar. Outra coisa também foi o voto universal, que agora mulheres e analfabetos também podem votar. Isso é muito incrível, porque Vargas percebeu o que estava acontecendo no resto do mundo, a ascensão das sufragistas, das feministas, começaram a querer ter mais voz, ter mais visibilidade, e
começaram a fazer as revoluções delas, e Vargas percebeu e trouxe para o Brasil o voto para as mulheres, o voto feminino. Isso foi muito incrível, um avanço muito importante para o nosso país. Outra coisa importante também, nessa sociedade, quem não tinha muito dinheiro era analfabeto, porque só rico tinha uma condição de ter um estudo bom. Então, mais de 80% da sociedade era analfabeta. Então, quando o analfabeto não pode votar, quem vota é só essa galera muito rica, muito poderosa, minoria da população que tem voz. Então, quando traz o voto do analfabeto aqui para o Brasil, é um avanço muito importante também. Então, em 1934, acontecem as eleições e Vargas é eleito de maneira indireta, mas é eleito. Então, Vargas agora é o presidente do Brasil, e começa o período de governo constitucional, que ele estava governando segundo a Constituição, que ele mesmo fez. O problema é que, nesse período de governo constitucional, começou a rolar umas tretas. O que aconteceu de treta? O Brasil começou a ficar polarizado, ou seja, começou a ter dois grupos políticos. Um desses grupos é a Ação Integralista Brasileira, AIB, e o outro é a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. O AIB é considerado o grupo de direita do Brasil. E esse grupo ele tinha influência nazista e fascista que estava rolando na Alemanha e na Itália. Era um grupo que se denominava anticomunista. Eles tinham tanta influência do nazismo que eles tinham um comprimento que era igual o comprimento de Hitler, que a galera fazia lá, o Heil Hitler, eu não vou fazer aqui porque vai que eu sou expulso do YouTube. E esse comprimento, a única coisa que diferenciava era que eles não falavam Heil Hitler, eles falavam Anauê, mas faziam o mesmo movimento lá de braço, que eu não vou fazer porque é bizarro. E um slogan desse grupo da AIB era morte a todos os inimigos e opositores do Brasil. Então era uma galera completamente radical, completamente maluca. Do outro lado, tinha a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo considerado de esquerda. Ou seja, eles eram influenciados pelo socialismo que estava acontecendo na União Soviética. Eles eram completamente antifascistas também. Então, eles não gostavam da ideia de ter Vargas como presidente do Brasil, porque Vargas tinha um viés um pouco autoritário e um pouco fascista. Na ANL, quem liderava esse partido era o Luiz Carlos Prestes, que ele vai ser muito importante daqui a pouco, que a gente vai ver. Esse grupo de esquerda começou a ser muito oprimido pelo Getúlio, porque era um grupo que não gostava nem um pouco dele, porque o Getúlio tinha um viés autoritário, ditatorial, enfim. Então esse grupo de esquerda começa a planejar umas paradas aí. Que paradas são essas? A Intentona Comunista, que aconteceu em 1935. Essa Intentona Comunista não deu muito certo, porque Vargas tinha muito mais pessoas que gostavam dele do que as pessoas que não gostavam. A ANL não era tão grande assim. Então, essa Intentona Comunista é um plano que nunca nem saiu do papel. Foi um fracasso total. Só que as coisas começam a desandar aí. Vargas não gostava nem um pouco da galera da ANL, então ele bola um plano. Que plano é esse? Plano Cohen. Esse plano Cohen é um plano para tornar público as tentativas dos comunistas de tomarem o poder, tirar Vargas do poder. E tem um general que chama Olímpio Mourão Filho, que faz um documento falso falando que a gente é comunista, a gente quer tirar Vargas. Esse plano Cohen, então, é o Getúlio Vargas tornar público o que os comunistas tentaram fazer, a fim de mobilizar o povo para Getúlio continuar no poder ainda, porque a galera gostava do Getúlio Vargas e não gostava muito dos comunistas. Então o que rolou foi isso. Vargas falou com o povo: gente, os comunistas estão tentando me pegar, socorro, os comunistas estão tentando me tirar do poder, o que eu faço, o que eu faço? Aí que rola a treta. Getúlio Vargas vai lá e cancela as eleições de 1937 e se torna então o ditador do Brasil, começando o período de Estado Novo aqui no país. Em 1937 começa o período de Estado Novo do Getúlio Vargas aqui. Ele começa já com os dois pés na porta, porque primeira coisa que ele faz, ele fecha o Congresso, continua nomeando governadores igual ele tinha feito lá no governo provisório, e cria uma coisa que é muito importante e costuma cair muito no Enem, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse Departamento de Imprensa e Propaganda exaltava a imagem de Vargas, mostrava ele como o pai dos ricos, mostrava foto dele abraçando as crianças, a galera venerando ele, falando: Getúlio, Getúlio, você é o melhor. Só que, tipo assim, eles mostravam aquilo que eles queriam. Tinha muita oposição a Getúlio Vargas, mas ele censurava essa galera. Então, era uma ditadura personalista, que é o nome, porque a galera vivendo uma ditadura, só que não achando tão ruim, porque a imagem de Getúlio Vargas é incrível, porque o Departamento de Imprensa e Propaganda mostrava isso.
Outra coisa que ele fez também foi, lembra que lá no governo provisório ele criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio? Agora ele criou uma coisa chamada CLT, que era a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa consolidação das leis do trabalho trouxe muita coisa boa aí para os trabalhadores. Então, coisas que até hoje são importantes para os trabalhadores, que é carteira de trabalho, descanso semanal, férias remuneradas, licença maternidade, salário mínimo. Ignora os números, eu sou de humanas. Então, essas coisas foram tão importantes que até hoje, quando você vai lá arrumar um emprego, seja jovem aprendiz, seja em qualquer empresa, você tem o salário mínimo, você tem férias remuneradas, você tem tudo isso que Vargas trouxe nessa consolidação das leis do trabalho. Das leis do trabalho. O ano é 1939. O que acontece no mundo? A Segunda Guerra Mundial começa. Eu não vou entrar muito no que rolou na Segunda Guerra Mundial porque é assunto para outra aula, mas você tem que entender uma coisa. Os Estados Unidos entra nessa guerra porque o Japão ataca a base militar de Pearl Harbor. Então, a guerra ganha um aspecto mundial a partir desse momento. Os Estados Unidos vai entrar nessa guerra. Só que como o Brasil tinha um dos melhores exércitos no mundo, os Estados Unidos, que não é bobo, vai lá e pede ajuda para os brasileiros, para Getúlio Vargas. E que ajuda é essa? Getúlio, por favor, vem aqui, traz seus soldados para ajudar a gente. Nós precisamos muito da sua ajuda. Getúlio, que não é bobo nem nada, falou: ajudo sim, ajudo sim. Só que eu quero algumas coisas em troca. O que eu quero em troca? Eu quero dinheiro, eu quero uma ajudinha aí, porque eu tô querendo industrializar meu país. Então agora eu quero que tenha uma boa relação com os Estados Unidos e os países aqui da América Latina. Então os Estados Unidos aceitam. Isso vira a política da boa vizinhança. E esse dinheiro que os Estados Unidos emprestam para o Brasil ajuda realmente o Brasil a começar a se industrializar. Getúlio Vargas começa a industrializar o Brasil criando algumas empresas. Empresas essas tipo Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce. Então é muito bom esse dinheiro que os Estados Unidos emprestam porque ajudou realmente muito na industrialização do Brasil. Só que as coisas começaram a desandar aí. Por quê? Na Segunda Guerra, os aliados ganham do eixo. E os Estados Unidos estavam do lado dos aliados e o Brasil estava do lado dos Estados Unidos. Os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra voltam para o Brasil e percebem que, a gente acabou de lutar pela uma democracia, a gente voltou aqui pro nosso país e está vivendo uma ditadura, tem alguma coisa muito errada aí. Então eles começam a pressionar Getúlio Vargas para ele renunciar, porque eles não queriam mais viver uma ditadura, que eles acabaram de ganhar de uma ditadura, que era a Alemanha, acabaram de ganhar uma ditadura na Segunda Guerra e não queriam viver uma ditadura aqui no país deles, porque eles estavam lutando a favor da democracia. Ia ser um pouco estranho. Então, em 45, Vargas renuncia ao cargo e sai da presidência. Aí você tá pensando, mas Vargas não tinha se matado? Ainda não. Vargas, depois de um tempo, volta, o povo elege ele democraticamente, e ele volta e fica mais um tempo, só que é assunto para outra aula também. A Era Vargas termina aqui, e espero que vocês tenham gostado da aula.